Você que nos assiste aí em nossas redes sociais, seja bem-vindo. Nós estamos aqui agora na série de mensagem Liderança de Grupos Missionários. Estamos ensinando como elaborar, como preparar um pequeno grupo para a evangelização. Eu quero ler a palavra do Senhor com você hoje. Abra a sua Bíblia. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, vamos ler do versículo 16 e versículo de número 17. Eu sou o pastor Emerson Roberto, estou aqui no templo Monte Tabor, onde nós estamos ensinando a palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16 e versículo de número 17, você pode nos acompanhar também pelo telão. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Então esse é o propósito do nosso coração, que você seja bem instruído com esta palavra que é inspirada para isso, para que você possa realizar toda a boa obra. Então pode colocar aí a nossa projeção, começa do slide 55, como nós deixamos aí para você. E nós vamos dar continuidade. Essa já é a quarta lição dessa série de mensagem, liderança de grupos missionários. Então, eu vou só relembrar aqui para você que nos acompanha também em nossas redes sociais. Na primeira lição, nós falamos sobre o nosso propósito e visão, e aí falamos sobre os círculos de compromisso que nós precisamos ter baseado no livro do Rick Warren, Igreja com Propósito. Depois, na segunda lição, nós falamos do desenvolvimento da nossa visão, aí falamos do nosso trilho, da visão de ganhar, discipular e enviar. Na terceira lição que nós demos, nós falamos sobre o que é um grupo missionário. Aí nós falamos a organização de como realizar o grupo missionário. Inclusive, eu já recebi alguns feedbacks de algumas pessoas que falam: pastor, lá no nosso pequeno grupo, está passando do horário, está acontecendo isso. Aí aqui no Edifique, que eu já falei essa palavra para você, que significa encontro de discipuladores intenso com Cristo, nós vamos acertar todas essas coisas que estão acontecendo nos nossos grupos missionários. Hoje nós vamos falar da quarta lição, etapas ou ciclo de um grupo missionário. Aí, como está aí na sua tela, essas etapas ou ciclos desse grupo missionário acontecem da seguinte forma: primeiro vem a comunhão. O propósito do grupo missionário de ir lá para a comunidade é fazer com que as pessoas entrem em comunhão, principalmente nós, os crentes, os cristãos, com os que são amigos do Evangelho, com as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Quem esteve segunda-feira aqui na ministração do culto de ensinamento? Levanta a mão quem esteve. O pastor ensinou justamente sobre isso, que Jesus veio não para os santos, mas para os pecadores, os que precisam. E aí parece que a gente quer se afastar desse grupo de pessoas. Não, o nosso propósito é estar com eles. Aí ele leu aquela passagem que Jesus foi na coletoria, ele até chamou da Receita Federal e disse que chamou um homem chamado Mateus, que o acompanhou, e aí ele foi lá para a casa dele, e alguém criticou, dizendo: você come com os publicanos e com os pecadores? Então parece que a gente tem que estar distante dessas pessoas. Não, o propósito do pequeno grupo, primeiro, é de levar a comunhão, não só com os irmãos, principalmente com os que não são da igreja. Então, a segunda parte desse ciclo é a evangelização e a integração. Então, através dos grupos missionários, nós levamos o evangelho fora das quatro paredes, porque nós só pregamos o evangelho para os crentes. Esse não é o propósito bíblico. E aí, com os grupos missionários, nós levamos a evangelização de uma forma diferente através dos cultos no lar. Com isso, nós fazemos também a integração dessas pessoas à igreja. O terceiro passo é a edificação dessas pessoas. Aí o Senhor disse lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, e diz assim mesmo: para Pedro, eu digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja precisa ser edificada. Nós não podemos apenas ganhar as pessoas e abandoná-las. E a gente está fazendo essa edificação quando nós estamos juntos, compartilhando a palavra, contando os testemunhos, compartilhando a nossa vida. E por último,
é a multiplicação. Começa a crescer e a gente não pode mais ficar também. As salas são pequenas, os pátios são pequenos, as casas são apertadas. Aí nós falamos aqui da quantidade de pessoas para ter uma comunicação correta, porque quando chega a 15 pessoas, passa para 210 linhas de comunicação. Nós falamos isso. É só você multiplicar a quantidade anterior pela agora, você vai multiplicar 14 vezes 15, e aí vai dar 210 linhas de comunicação. Aí já fica inviável cuidar de tanta gente. Aí a gente faz o quê? A gente não fala que divide, a gente fala que multiplica em 2. Então, esse também faz parte aqui do ciclo dos grupos missionários, é a 4ª etapa. E aí, com isso, também vem o quê? O discipulado, que é o que nós estamos agora colocando em prática aqui, graças a Deus, isso já é uma realidade aqui no Templo Monte Tabor. Pode passar o slide? Então, ele diz assim, ó, é de fundamental importância essas etapas nos grupos missionários. A liderança vai promover o ciclo do grupo, desde o seu nascimento, passando por cada etapa abaixo descrito. Todos no grupo devem acompanhar o crescimento do grupo, sentindo sua própria evolução. Então, não é só o líder que vai fazer isso, são todos os que participam do grupo, devem ter esse sentimento, para que esse trabalho possa crescer, para que ele possa evoluir. Então, nós precisamos promover os seguintes alvos. Primeiro, aí é comunhão. Aí, Mateus, capítulo 22, versículo 39 e o versículo 40. Na verdade, deveria ser desde o 37. Se você colocar aí o versículo, esse versículo fala, quando Jesus fala assim, olha, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Aí, no versículo 39, ele fala, e ao próximo como a si mesmo. Fazendo isso, nós cumprimos toda a lei. Então, aqui, nessa comunhão, é o que Jesus falou, que nós devemos amar a Deus e nós devemos amar ao próximo. Não importa quem esse próximo seja, se ele é crente, se ele é cristão, se ele não é cristão. Amar as pessoas independe da religião que ele tem. Os irmãos concordam com isso? Amém? Aí Jesus conta uma parábola para poder exemplificar isso melhor. Aí ele diz que da cidade de Jerusalém desceu um homem para a cidade de Jericó. E aí os salteadores o roubaram, o espancaram e deixaram semi-morto. Aí ele fala, ocasionalmente vinha o quê? Um levita, um sacerdote. E aí o sacerdote, olhando aquele homem passando de largo. Aí veio também por aquele mesmo caminho um levita, que olhou para aquele homem e também passou de largo. E aí veio um samaritano que vinha no caminho contrário. E aí ele olha para aquele homem e sente compaixão dele. Então são duas nacionalidades aqui diferentes. Eles não eram da mesma religião, eles não eram do mesmo país. Você sabe que os samaritanos não eram judeus, eram gentios que vieram de outro lugar, mas ele não olhou para a raça, para a cor, para a religião. Ele simplesmente amou aquela pessoa e fez o que ele podia para salvar a vida dela. Aí, no final da parábola, Jesus diz assim mesmo, qual desses três te parece que foi próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? O que ele deveria dizer? O samaritano, só que eles não gostavam dos samaritanos, então ele disse, aquele que usou de misericórdia. Aí Jesus fala, vai e faz você o mesmo. Então, nós precisamos manter a comunhão, e para ter a comunhão, não importa qual é a cor, não importa qual é a religião, não importa o que essa pessoa seja, precisamos amá-la do jeito que ela é, porque Jesus nos amou do jeito que nós éramos, e graças a Deus por isso nós estamos aqui. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Ou você mereceu o amor de Deus? Ou você fez alguma coisa para isso? Jesus nos encontrou cada uma numa situação pior do que a outra, e nos amou desse mesmo jeito, por isso nós devemos fazer a mesma coisa, e fazemos isso através da primeira etapa, da comunhão. Então, a palavra comunhão, como diz aí na projeção, vem do grego koinonia, que significa literalmente comer no mesmo prato. Então, são as pessoas que vão se tornar próximas de você realmente. Quando a igreja consegue alcançar uma unidade, a Bíblia afirma que Deus encontra espaço que Ele precisa para salvar muitas pessoas. Passe a próxima projeção aqui. Aí, até ficou já escrito aí o versículo, que é Atos capítulo 2, 46 e 47, que diz assim, ó, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Preste atenção, quando há
comunhão, o Espírito Santo, a Bíblia afirma que ele encontra espaço que ele precisa para salvar as pessoas. Aí Deus já começa a trabalhar para acrescentar as pessoas que ele quer salvar. Mas quando não há comunhão, irmão, é difícil, até da gente querer estar junto com as pessoas. Então esse é um processo, essa é uma etapa, esse é um ciclo que nós estamos praticando. Porque aqui na igreja é muito fácil amar o irmão que aceitou Jesus. É difícil você amar uma pessoa que talvez você não compreenda, você não conhece a situação, você não sabe da origem dele, de onde ele veio, o que ele está passando, o que ele está sofrendo, por que ele é revoltado desse jeito. Então, amá-lo do jeito que ele é, vai fazer com que ele possa ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Quem entendeu, diga amém. Aí diz assim, precisamos ter a visão do purê de batata e não de um saco de batata, segundo está em João capítulo 17, versículo 20 e versículo 21. Aí o versículo está aí também, que diz assim: e não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Jesus está falando aqui do futuro, para que todos sejam um. Preste atenção, como tu, ó Pai, és um em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aqui precisamos ter essa visão, porque Jesus está falando desse purê de batata, não de um saco cheio de batata. Aí nós vamos explicar aqui melhor, no terceiro slide, diz assim: os grupos não podem ser como um saco de batatas, onde não existe unidade, elas estão somente juntas. O grupo missionário tem que ser um purê de batata, onde as batatas foram unidas de tal forma que é impossível separar uma da outra. Quem aqui já fez purê de batata? Tá bom. Quem já comeu purê de batata? Agora melhorou, né, pastor? Aí todo mundo já comeu um purê de batata. Então, quando o grupo missionário desenvolve a visão do purê de batata, ele sempre se tornará um grupo gostoso, atraente, e de as pessoas terem desejo de participar. Por quê? Porque quando as batatas estão dentro do saco, é fácil a gente identificar a grande, a pequena, a bicuda, a que é mais redonda, né, a mais magra, a mais gorda. É fácil, sim ou não, irmão? Mas elas podem estar juntas, mas não vão estar unidas. Agora, quando o processo do purê de batata começa, aí tudo muda. Porque você vai ver que precisa descascar a batata. Olha só, isso é todo um processo que Deus faz na nossa vida e você não percebe quando nós praticamos essa primeira etapa, que é a comunhão. Aí precisa tirar a casca grossa. Irmão, Jesus já fez isso na minha vida. E pior que ele falou isso na frente de todo mundo na igreja. Eu vou tirar a tua casca grossa e eu vou te passar lixa fina. Pensa, irmão. Então, aí você descasca a batata. Aí você já pega lá o material, que eu não sei como é que as pessoas fazem, mas eu sei que primeiro tem que esquentar uma água, então vai entrar água, vai entrar o fogo, preste atenção, aí coloca dentro da panela as batatas, a grande, a pequena, a bicuda, a redonda, aí depois começa a amolecer o negócio. Jesus vai amolecer o teu coração, irmão, não te preocupa que ele é perito nisso. O Senhor fala na palavra dele, Ezequiel 36, 26, que ele vai tirar o nosso coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Pode ser duro como tu for, irmão, mas não tem um que o Espírito Santo não consiga convencer. Ele é perito em amassar o nosso coração e nos deixar bem mole do jeito que ele quer. Aí depois entra o instrumento da mulher, irmão, que às vezes, eu não sei, umas mulheres usam garfo, né, irmão? E aí amassa a batata lá, irmão. Quem já foi amassado por Jeová aqui? Levanta a mão. Se tu não foi, irmão, olha, eu quero te dar um conselho. É melhor tu aprender a estar na comunhão do que tu pegar o garfo de Jeová, te amassando para te deixar na mesma consistência dos outros. Porque tem gente que fala, eu nasci assim, vou morrer assim. Tem gente que diz que pau que nasce torto não se endireita, mas eu quero te dizer que Jesus ele era carpinteiro, irmão, ele é perito em endireitar esse pessoal torto. Irmão. Aí tem todo um processo. Aí depois que o purê está pronto, que se coloca lá os temperos, lá o sal, eu não sei mais o que coloca, leite de não sei do que, leite de não sei do que eu não sou cozinheiro.
Aí ninguém consegue mais encontrar a diferença de ninguém. Consegue, irmão? Não. Então, é esse processo que o pequeno grupo leva a gente. A gente não presta mais atenção em roupa, a gente não presta mais atenção em quem é rico, quem é pobre, em quem é grande, quem não é, irmão. A gente vai lá para ter comunhão com essas pessoas. Quantos podem dar glória a Deus por isso? E o nosso pequeno grupo tem esse propósito. Aí eu coloquei aqui, princípios para se tornar um. Um quê? Um em Cristo. Segundo Atos 2,46, que nós lemos aqui o versículo, ele fala, e perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aí então, o primeiro passo aqui é ser unânimes. Porque, irmãos, se a gente for dar ouvido para tudo que fala, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. A gente fala assim, irmão, vamos fazer uma reunião, o que o senhor acha? Aí um quer uma coisa, outro quer outra, outro quer outra, a gente nunca chega a um consenso, irmão. Só que, com Deus, as coisas são diferentes. A gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Então, a gente tem que ter o quê? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É o que a Bíblia diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5, Paulo fala que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes ele se despojou da sua glória, irmão, sendo na forma de homem. Às vezes a gente tem que abandonar algumas coisas que nós trazemos na nossa vida para sermos unânimes com as pessoas. Segundo, o processo do pequeno grupo é no templo e de casa em casa. Então hoje você está aqui fazendo o quê? Aprendendo, para quê? Para sair daqui e levar o evangelho de casa em casa. Esse é o processo. E quando ele chegar na sua casa, trazer ele de volta para o templo, porque eu já ensinei isso aqui na semana passada, que a gente monta um pequeno grupo e a pessoa quer fazer ali um ponto de pregação, depois já quer fazer uma igreja lá, aí já quer recolher dízimos e ofertas, já quer mudar todo o processo. Não, irmão, nós fomos lá para trazer ele de volta para o templo e aqui a adorarmos a Deus. Terceiro, perseveravam, compromisso e seriedade com o reino de Deus. A gente vai começar um pequeno grupo, irmão, não fique triste. Tem dia que vai ser só dia de comer lanche, não vai dar ninguém, irmão. Ah, pastor, eu abri um pequeno grupo lá em casa, o grupo é missionário, mas não está dando ninguém. Não, irmão, você tem que perseverar. Você tem que entender que a gente precisa orar. A Bíblia diz que um planta, outro colhe, mas é Deus que dá o crescimento. Se você estiver orando, Deus estiver nesse negócio, esse negócio vai crescer para a glória do nome de Jesus. Aí nós temos várias experiências aqui dos nossos pequenos grupos, mas eu sempre conto aqui, a experiência que para mim foi impactante dessa moça que veio na nossa palestra agora com os dirigentes. Ela aceitou Jesus lá no pequeno grupo do pastor Adailson. A irmã, ela reunia, eram 4 pessoas, reunia, aí orava, não aparecia ninguém, irmão. Aí, irmão, chegava na hora do lanche, era só para comer o lanche. Aí eu já fiquei um mês nisso, eu comecei a ficar triste. Comecei a ficar triste. Ah, Senhor, não foi para isso que nós abrimos o pequeno grupo. Aí sabe o que ela fez? Ela fez um papelzinho, escreveu lá um convite, agora como fez a irmã Odete, para convidar as pessoas, colocou lá o endereço, o dia do culto, os horários, e também o horário do pequeno grupo. E ela foi para 5 horas da tarde, para a esquina da rua, e distribuiu, olha, vai lá no nosso pequeno grupo, nós vamos estar reunidos hoje na nossa casa, é uma reunião para a família, e começou a distribuir para um monte de gente. Aí foi uma pessoa, mulher, e foi uma pessoa, homem, chegaram lá, foi uma festa, foi as primeiras almas do primeiro grupo. Só que essa senhora que foi, ela disse, eu gostei muito, eu posso trazer meu marido? Ela disse, pode, irmã. Aí já trouxe o marido na segunda reunião. Aí ela e o marido gostaram, posso trazer minha filha? Pode, irmã. Aí ela trouxe já a filha dela. Aí o rapaz que veio, o senhor, trouxe também a esposa. Aí agora já eram 5 pessoas, fora os 4 da liderança do grupo. Aí a senhora disse, eu já quero aceitar Jesus. Aí foi a primeira que aceitou Jesus, depois aceitou o marido, depois aceitou a filha. Ela disse, eu posso trazer meu vizinho agora? Aí ela começou a trazer os vizinhos. Resumindo, essa mulher, ela colocou tanto na cabeça que agora ela não pode sair de casa sem levar uma pessoa para Jesus, que o pastor falou assim, irmão, hoje é o culto de ensino, é doutrina, é só para a igreja, é só para os membros, amém, irmão? Amém. A irmã trouxe 11 com ela. Aí o pastor disse, tem algum visitante aqui? Tinha 25. Aí ele falou, irmão, mas eu falei que hoje era só para os membros. Ah, pastor, eu não sabia, eu trouxe 11. Aí a pessoa, irmão, começa a colocar isso na massa do sangue, que precisa trazer as pessoas. É só perseverar que o negócio vai acontecer no nome de Jesus. Quantos creem nisso?
E o quarto passo é alegria. Para você se tornar um, tem que ter alegria. Demonstravam prazer e gozo na unidade. Nem sempre a nossa carne achará prazeroso sacrificar o nosso tempo, planos individuais para cultivar a unidade, mas o plano de Deus é que façamos isso com muita alegria. Eu sei que tem momentos que você tem compromisso, precisa fazer alguma coisa, mas nós colocamos aqui que nós não cancelamos pequeno grupo. Então você, se tem um compromisso, tem que falar com o supervisor, ele vai dar o jeito, vai colocar outra pessoa no seu lugar, vai arrumar uma forma para que toda aquela quarta-feira haja aquela reunião, porque tem algumas pessoas que estão ansiosas, estão esperando por aquele momento. E aí muitas pessoas estão cancelando os pequenos grupos por qualquer motivo. O quinto, ele fala singeleza, simplicidade de visão. Temos que deixar de ser complicados. Aí eu até falei para vocês de um livro que eu li chamado Igreja Simples, do Tom Rainer. Então hoje nós estamos tirando todas as coisas que são complexas, complicadas, estamos tornando aqui para você tudo fácil, para que você entenda o processo, para que você possa realizar, para que isso que está escrito nesse versículo, que o Senhor acrescentava todos os dias àqueles que iam se salvar, possa acontecer também aqui na nossa igreja. Quantos creem que isso vai acontecer? Então vamos tornar o processo simples para os que vão fazer e para os que vão chegar. Então, eu coloquei, como nos tornar unidos? Então, com batata crua, dá para fazer o purê, irmão? Não. Então, é claro que a gente entende que cru não dá, irmão. Então, as pessoas querem fazer sem vir aqui aprender, vai dar certo, irmão? É por isso que nós estamos gastando esse tempo, estamos ensinando você. E algumas pessoas não se interessam. Aí depois são despertadas. Irmão, eu queria ir, mas você participou do treinamento? Não, irmão. Então, um cru não dá para ser purê de batata, irmão. Você vai ter que passar por todo o processo que nós já passamos. Por isso você está aqui aprendendo. Então, como fazer o purê? Primeiro eu falei o quê? Água. A água é símbolo o quê? Da palavra de Deus. Irmão. Tem que ler a Bíblia, irmão. Aí as pessoas querem fazer as coisas, mas não querem ler a palavra do Senhor. Você vai ensinar o quê? A história da Chapeuzinho Vermelho? Não, irmão, nós não fazemos isso lá. Eu digo isso daqui, irmão, porque eu já sou pastor há 22 anos, eu estou dirigindo congregação, eu tenho 36 anos na igreja. Um dia eu cheguei na minha igreja e a menina que estava dando aula para as crianças estava falando lá da Chapeuzinho Vermelho. Eu não tenho nada contra a historinha não, irmão, é até bonitinha. Eu também não falei nada, não chamei a atenção dela lá na frente, depois eu chamei assim, irmã, existe tantas histórias na Bíblia, e a senhora está contando a história da Chapeuzinho Vermelho por quê? Pastor, porque eu nunca li a Bíblia. Como é, irmão, que nós vamos fazer um trabalho com a comunidade, se a gente não tem interesse pela palavra do Senhor? O que vai sair? Então, para que haja o purê, tem que ter a água, e a água é símbolo da palavra. Você tem que ter a palavra com você. Por isso, nós distribuímos aqui uma lista para você ler a Bíblia 2 vezes no ano, até para ganhar um prêmio lá no seminário. O INSIT está promovendo aí, para quem terminar a leitura da Bíblia em 6 meses. Tudo isso é para que haja essa unidade que nós estamos falando. Terceiro, ele fala aqui, é o fogo. Então, com o fogo, preste atenção, o poder do Espírito Santo, as batatas... o poder do Espírito Santo, as batatas não podem ver o fogo, mas sentem os efeitos dela. Preste atenção. Então, nós precisamos entender que sem a ajuda do Espírito Santo, nunca as pessoas vão ser convencidas. Eu posso levar uma palavra, um ensinamento, isso pode ser maravilhoso as pessoas me escutarem, mas a palavra, ela não tem que alcançar a mente das pessoas, ela precisa alcançar o quê? O coração. Então, preste atenção, tem muitos sermões inteligentes que são pregados, e as pessoas saem dizendo, meu Deus, que palavra eu ouvi hoje, um negócio maravilhoso, nunca tinha visto ou ouvido falar esse texto dessa maneira. Aí a gente pergunta para a pessoa, e onde foi que ele leu? Eu não sei, eu sei que foi uma benção. Irmão, pelo amor de Deus. O fogo aqui, irmão, é o poder do Espírito Santo na nossa vida. O sermão tem que ser aquele que alcance o seu coração. E para alcançar o seu coração, você tem que ter o Espírito Santo. Aí aquela mensagem que você sai daqui impactado, dizendo, eu não posso mais continuar fazendo isso que eu estou fazendo na minha vida. Eu preciso mudar isso. Eu ouvi essa palavra, mexeu comigo. Aí o culto acabou, porque as pessoas acham que acaba a reunião e acaba o culto, né, irmão? Mas eu já ensinei, irmão. A reunião pode acabar, mas o culto continua. Aí você vai trabalhar no outro dia, sabe aquele ônibus lotado e agora que está chovendo, que fecha toda a janela, aí aquele pessoal todo cheiroso com o braço levantado, irmão.
Aí aquele versículo do Salmo 23, né? Não, do Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você consegue também ver esse versículo nesse momento. Mas você está lá pensando, meu Deus, que palavra foi ontem, eu não posso mais continuar desse jeito, eu tenho que confessar isso, eu tenho que abrir o coração, eu tenho que falar isso para minha mãe, para o meu pai, para o meu marido, para a minha esposa. Esse negócio mexe com você, sabe o que é isso? É o fogo do Espírito Santo na sua vida. Aí você vai para um pequeno grupo, compartilha uma palavra e aquilo causa impacto na vida das pessoas. Essa unidade, através desse exemplo do purê de batata, faz isso na nossa vida. Aí eu coloquei aqui, ó, descascando a batata. Preste atenção, esse processo é tratar pecado como pecado, é corrigir com amor, como o Provérbio 28:13 diz, olha, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessam e deixa, alcança misericórdia. Então lá, nesse momento que nós compartilhamos, as batatas estão sendo descascadas, irmãos. As pessoas começam a procurar você para querer confessar os seus pecados, e pecado precisa ser tratado como pecado. Não adianta a gente querer passar a mão na cabeça das pessoas, não vai resolver. Deixa que a palavra vai fazer efeito e ela vai procurar você. Só que aí você vai tirando camada por camada, porque tem gente que é brabo até para descascar as coisas, né, irmão? Em vez de tirar sua casca, tira um pedaço inteiro das coisas. Não, nosso propósito é corrigir com amor. Aí tem mais aí no processo, né? Aí que está aqui, unir as batatas. Então, temos que praticar atividades que produzam o quê? Unidade. Então, nós temos um negócio no pequeno grupo que não temos aqui na igreja, que é esse negócio do quebra-gelo, é esse negócio lá, dessa ferramenta chamada de dinâmica, que nós temos lá, que várias dinâmicas que existem hoje levam as pessoas a essa unidade. E no culto nós não fazemos isso. Aí diz assim mesmo, olha, como evitar que o purê de batata azede? Isso não está aí na nossa projeção, mas eu também, você sabe que o purê de batata pode azedar, não é verdade? Então, olha só, nunca permita que haja fofoca no grupo, isso envenena, irmãos. Nós nos reunimos lá fora, mas não é para falar mal da vida de ninguém, não é esse o propósito do pequeno grupo. Segundo, ser praticante do perdão, conforme Mateus capítulo 18, versículo de número 15, que diz assim, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhar-te o teu irmão. Então, isso precisa ser praticado, senão azeda também o purê de batata. E evitar a todo custo uma coisa chamada de panelinha. Nós nos reunimos lá fora, aí você fala assim, esse aqui é o nosso grupo, é o Guerreiros de Deus, é a coluna de Betel, vive o Senhor, Maranata, é a Rosa de Saron, é um grupo, mas não é uma panelinha, irmão. As pessoas têm que ter acesso para entrar, e você não pode se fechar, não, nós não queremos mais ninguém aqui, olha, aí irmão, eu quero participar, não irmão, isso aqui já está fechado, é só a gente, não irmão, não é esse o propósito do nosso pequeno grupo, porque senão isso azeda o purê de batata, a comunhão entre os irmãos. Quem entendeu, diga amém. Então, passe aí o próximo slide, que é o evangelismo e integração. Segundo Mateus 28, versículo 18 e versículo 19, esse versículo eu acho que os irmãos já têm no coração. Como é o versículo? Como é que fala? Faz cri, cri, cri. Olha, irmão, acha graça. Então, nesse versículo é aquele que a gente passou aqui no discipulado falando o tempo todo, que Jesus, antes dele ir assunto ao céu, ele disse, olha, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando ele a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Aí o 20 diz assim mesmo, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora você pode falar? Então vamos lá, 1, 2, 3. E você que nos assiste pelas redes sociais, nós estamos aqui em treinamento, mas a igreja, ela está aprendendo. Então vamos lá, de novo, olha, eu vou falar o versículo para vocês, esse versículo foi muito batido, e o Senhor disse, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse aí já é Marcos 16, 15, está vendo? Vocês não estão prestando atenção. O versículo de Mateus 28, versículo 19, ide, fazei
discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, esse daqui é um versículo fundamental para o evangelismo e a integração. No evangelismo, considera-se o seguinte, aí está aí, ênfase em trazer visitantes. Aí eu expliquei aqui na aula passada o seguinte, nós temos aí, para compor o nosso pequeno grupo, um líder, um aprendiz, um anfitrião e um secretário, que é chamado agora de acolhedor. São essas 4 pessoas. Às vezes tem 5, porque nós temos 2 aprendizes. Ok. Pastor, eu sou crente já, eu posso fazer parte do grupo Vive o Senhor? Pode. Mas sabe qual é o seu trabalho lá? Sabe qual vai ser a sua função? Trazer o visitante. Você vai para lá para levar o visitante para o pequeno grupo. Então, a ênfase em trazer visitante. Aí nós mostramos aqui que nós vamos fazer a lista dos 5 mais. O que é isso, pastor? A lista dos 5 mais. Todos os membros do grupo missionário serão desafiados a fazer a lista dos 5 mais. Esta é a lista onde você relaciona os 5 mais chegados, ou os 5 mais queridos que ainda não conhecem a Cristo, e vai investir tempo orando em seu favor e trabalhando para levá-los ao grupo missionário e, consequentemente, à igreja. Passa esse slide aí, por favor. Essa aqui, vai ser a lista dos 5 mais. Pode passar. Nós mostramos para você a lista dos acolhedores. Então, aqui dá para ver muito bem. Então, essa é a lista, você vai colocar 5 pessoas da sua vizinhança, que você quer alcançar. Aí você vai começar a orar por ele, a jejuar por ele. Aí eu falei para ele, para você manter essa comunhão, primeiro você tem que ganhar ele para você. Como é que você faz para ganhar ele para você? Você convida para ele tomar um cafezinho na sua casa, comer um churrasquinho para você. Quem gosta de fazer churrasco no domingo aí? Olha, o meu vizinho, ele vai lá e coloca o churrasco lá fora no pátio, aí bate aquele cheiro, ele fala, quer vir aqui? Pode vir. Já pensou se a gente faz um negócio desse, irmão? Ora, um monte de gente que passa com fome, 1h da tarde, posso ir mesmo? Pode. E aí você vai lá, não paga nada, não paga nada. Aí você já se apresenta para ele, já pega o telefone dele, aí depois você fala assim, olha, eu tenho um pequeno grupo, você não quer participar comigo? Lá também tem um lanchinho. Eu sei que você gosta de um 0800, né? Lá tem um lanchinho também. Então, nós vamos fazer isso em todos os nossos pequenos grupos, para as pessoas que são nossos visitantes crentes, evangélicos. Eles têm a função de trazer outras pessoas. Aí nessa lista, nela estará a lista com os 5 nomes, e não pode ser mais uma lista, tem que ser a lista, ou seja, só você fazer e deixar, não, você vai ter que orar por essas pessoas, assumir um compromisso, tem que assumir o compromisso de orar diariamente pela lista, até que sejam salvas pelo Senhor, dando assim espaço na lista para outras pessoas. Aí vai trocando os nomes, porque aqueles já foram sendo alcançados por Jesus. Quem entendeu, diga amém. Passe a segunda projeção, depois dessa, por favor. Aí, olha, essa aí ficou melhor, porque aquela ficou toda deformada. Então, essa é a lista aí do acolhimento, a ficha do acolhimento, que o nosso pessoal aqui já tem. Quando acabar, é só me pedir mais, que a gente vai liberar. Aí tem o nome, o endereço, o telefone, se a pessoa é evangélica ou não. Aí tem aí a questão de você optar, se você quer uma visita no lar, tem a questão de você querer ser discipulado ou não, se você quer um aconselhamento pastoral, ou se você se decidiu ou não. Por Jesus, isso tudo é marcado nessa lista. Então, essas são as nossas fichas. Volte lá para a projeção que a gente estava, por favor. Então, agora pode passar, na verdade, nós já falamos desse ponto. Pode passar depois das 2 fichas, isso. Então, ele diz aqui, olha, não existe uma estratégia única ou padronizada para se pescar, para você ganhar uma pessoa. Isso quer dizer, existem pelo menos 3 regras de evangelismo, que aí nós vamos tratar aqui nesse slide, que diz assim, saiba o que você está pescando. Então, preste atenção, o tipo de peixe que você quer pegar vai determinar cada parte da sua estratégia. Quem são as pessoas do meu bairro, onde atua o meu grupo missionário, qual a sua faixa de idade, se a maioria tem emprego ou não, qual a maior barreira para alcançá-los. Aí você vai ter que fazer, você que mora naquele bairro, vai saber o que você realmente quer conquistar, o que você realmente quer ganhar, qual desses peixes você quer pescar. Porque às vezes não está no nosso nível. Às vezes as pessoas têm uma formação acima da nossa, é difícil conversar
com essas pessoas. Então, você não vai em busca dessa, você vai em busca daquelas que estão ou no mesmo nível ou abaixo de você, que você possa se relacionar, não tenha vergonha de falar, porque às vezes a gente fala numa linguagem do interior e às vezes as pessoas não entendem, né? Tem umas palavras aí que é difícil e a gente não pode falar mais nessa linguagem crenteza, eu já falei aqui, né? Chega lá, e aí, vaso, cano d'água, bambu, né? Jatobá, agora puxa o pino da granada. Meu irmão, ninguém entende isso que está falando, coisa de louco. Aí tem gente que fala também, tem linguagem de Deus, aquela ruma, aí as pessoas não entendem. Então, se dependendo do peixe que você quer pescar, você vai mudar a linguagem, o perfil, para que você possa alcançá-lo. Olha, lembre-se que na Bíblia, Pedro, ele era um pescador, ele escreveu uma carta, mas ele nunca evangelizou nenhum rei. Ele evangelizou, irmão? Tem alguma passagem dizendo que ele pregou para algum rei? Não. Mas Deus mandou o apóstolo Paulo, que já tinha uma instrução melhor. Ele pregou para vários reis. Então, também não queira alcançar um nível de pessoa que você não está no nível dela. Alcance as pessoas que estão no seu nível, que você pode, no seu bairro. Aí, para isso, você tem que saber o que você está pescando. Então, isca, lugar, linha, se você quer pegar o tubarão ou a pescada. São dois tipos diferentes. Segundo, a parte B diz assim, aprenda a pensar como peixe. Você quer pegar o peixe, então você tem que aprender a pensar como peixe. Alguns peixes gostam de água calma. Outros preferem água de correnteza. Alguns gostam de profundidade. Outros gostam de se esconder nas rochas. Você vai ter que aprender a pensar como essas pessoas que você quer conquistar. Sabendo o que pensam, você poderá se aproximar e despertar nelas o interesse, falando o que elas gostam de ouvir e lentamente adapta o assunto à palavra de Deus. O ponto-chave é criar relacionamentos. A gente estava conversando esses dias sobre essas estratégias. Eu falei aqui na escola dominical, quando eu estava numa área que era a área 15, hoje já é o campo da Alvorada lá, tinha uma mocinha chamada Vitória, tinha 9 anos. E eu sempre ia na reunião com as crianças, e a Vitória era a única evangélica da casa dela, e eu cheguei lá um dia, a Vitória estava chorando, eu falei, Vitória, o que está acontecendo com você, por que você está chorando? Ela disse, pastor, é que eu sou a única crente dentro da minha casa, meu pai é católico, minha mãe é católica, minha avó é muito católica, e meu pai já falou para mim que não vem na igreja evangélica, aí nós vamos fazer a pecinha, todos os pais vão vir, só meu pai que não vai vir, chorou, eu falei, calma, Vitória, eu vou lá na sua casa. Não, pastor, não vá, que eles vão lhe botar para correr, eles não gostam de crente. Aí eu falei, mas eu vou botar mesmo assim, eu vou lá desse mesmo jeito. Aí eu marquei num sábado e fui lá. E eu disse, tu vai comigo, claro, né? Aí eu segurei na mãozinha da Vitória e fui lá. Aí chegou lá, eu bati na porta, e aí o pai que me recebeu. Aí eu disse, olha, eu sou o pastor da igreja onde a Vitória congrega, eu queria falar com vocês. Ele disse, não, pode entrar. Só que eu vou lhe falar uma coisa, pastor, eu não vou em igreja evangélica. Tudo bem. Aí eu falei assim, cadê a sua vozinha? Ela estava sentada lá na mesa, né? Já era uma senhora de bem idade. Então eu fui logo na matriarca da casa. Aí eu falei assim para ela, a Vitória me falou que a senhora é católica. Ela disse, eu sou católica apostólica romana. Eu falei, a minha avó era desse mesmo jeito, igualzinho a senhora, inclusive, desde pequenino que ela me levava para a igreja católica. Eu fiz todos os trâmites da igreja católica. E aí, todo sábado eu ia lá fazer a minha catequese com a professora. Como é o nome da sua professora? Eu falei, a Maria Lúcia. Eu conheço a Maria Lúcia. Tu era da igreja da Santa Cruz? Eu falei, lá na Santa Cruz que eu frequentava. Ela disse, pois é, eu sou de lá há muitos anos. Aí eu falei, então, ela disse, como era o nome do padre? Eu falei, era o Padre Antônio. Eu conheço o Padre Antônio também. E eu comecei a falar que eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, eu fui coroinha da igreja católica, eu pegava o legionário e lia lá para o padre, eu preparava a hóstia lá atrás, eu bebia um pouco do vinho também, né? Sabe como é adolescente, né, irmão? Estou confessando aqui o meu pecado. Aí, eu comecei a conversar, ela disse, o que você veio fazer aqui, pastor? Eu disse, não, porque a Vitória vai apresentar uma pecinha, e todo mundo vai levar os seus familiares, e o pai dela disse que não vai. Aí ela bateu na mesa, vai todo mundo. Está me entendendo, fulano? Não, mamãe, a gente vai, está fechado. Aí foi todo mundo para a igreja, que a avó levou. Aí quando chegou lá, que a Vitória se apresentou, era uma peça sobre, eu acho que a mulher samaritana, e criança, até quando erra, fica um negócio engraçado, sim ou não, irmão? Aí ele começou a chorar. Aí eu fui lá, dei um abraço nele, e falou, senhor Antônio, por que o senhor está? Minha filha, pastor,
Eu falei, o senhor não disse que não entrava na igreja? Eu falei, pastor, eu não sabia que era assim. Aí pronto, irmão, acabou. As pessoas não conhecem, não sabem como funciona aqui, e às vezes colocam impedimento. Então você precisa entender aprender a pensar como o peixe, porque senão você fala com a pessoa errada e acaba com tudo, ainda tira aquela pessoa, ela não vai mais, e aí acabou o seu negócio, irmão. Então nós temos que ter essa estratégia, porque tem gente que gosta peixe que gosta da água calma, outros que gostam da água de correnteza, outros que gostam de profundidade, outros que gostam de se esconder na rocha. Sabendo que pensam, você poderá se aproximar e despertar neles o interesse, falando do que eles gostam de ouvir lentamente, da habituação da palavra. O ponto-chave é criar relacionamento. Jesus geralmente sabia o que os crentes estavam pensando, sim ou não? Então, tudo isso você vai aprender, vai ser o dia a dia do pequeno grupo, para que vocês possam levar as pessoas ao pequeno grupo. Use mais isca, é o ponto C da nossa projeção. Quando Jesus estava com a mulher samaritana, falou sobre o quê? Sobre água. Quando ele estava com os pescadores, ele falou sobre o quê? Sobre pescaria. E quando ele estava com o povo no campo, falou sobre o quê? Sobre as plantas e as sementes. A sua conversa não pode ser a mesma o tempo todo, com as mesmas pessoas, não. Cada um vai ter um assunto diferente. Nós temos que ter essa diversidade, saber de falar de algumas coisas. Então, eu já ganhei várias pessoas também pelo que eu aprendi durante a minha vida. Tudo soma, tudo que eu fiz na minha vida foi para cumprir o meu propósito hoje. Então, eu atendi uma pessoa aqui na igreja, os pais dele não estão aqui hoje, mas ele era muito, muito fechado e, assim, só saía com a mãe, não falava com ninguém. Eu disse, eu preciso conversar, pastor, ele não vai vir, ele morre de vergonha, ele é muito tímido, ele fica gelado, só de eu falar para ele, ele já fica nervoso. Aí eu falei, mas você pode vir com ele, mas eu vou atendê-lo. Ele vai ficar comigo, pastor, ele não vai ficar. Aí ela veio, trouxe aqui no gabinete, o rapaz estava branco, pálido, e ela pegou nesse, pastor, ele já está gelado, só de saber que vai conversar com o senhor. Como é que você leva uma pessoa dessa para o pequeno grupo? E aí eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar 5 minutos com ele, eu vou conversar 5 minutos com você. Se você dizer, pastor, eu não estou me sentindo bem, eu quero sair, então eu quero que a minha mãe entre, a gente vai fazer isso. Pode ser? Pode. Aí eu comecei a conversar, o que você faz? Ele falou, eu sou da área da TI. Eu falei, eu também estudei TI, eu estudei um monte de linguagem de programação. Eu comecei a estudar, falar para ele que foi que eu estudei, porque eu estudei todas essas linguagens antigas de computação que você nem sabe, nunca nem viu falar. Então eu estudei Assembly, eu estudei Clip, eu estudei Delphi, eu estudei Fortran. Aí ele falou, o senhor estudou tudo isso, pastor? Eu falei, estudei. O senhor entende disso? O senhor entende disso? Aí eu comecei, aí pronto, aí abriu o leque do menino. Aí a conversa se tornou interessante para ele, porque ele era dessa área. Aí eu comecei, olha, eu também sei fazer isso, eu também sei fazer isso. É isso que eu estudo, pastor. Aí nessa conversa já estava em 1 hora, quem já estava preocupado era a mãe, querendo entrar, achando que o menino estava passando mal. Eu disse, não, pode ir, que eu quero ficar conversando aqui com o pastor. E dessa conversa, nós abrimos um pequeno grupo lá na casa dele. Foi para lá o pequeno grupo. Deu para entender, irmãos? Então, você tem que saber usar várias iscas. Se você for com uma mesma conversa para falar com várias pessoas diferentes, você não consegue alcançar. Então, se alguém chegar para falar assim para você, olha, você entende de física quântica? Só para bater papo, irmão. Eu não sou dessa área, mas eu consigo conversar com as pessoas, seja lá o assunto que for. É por isso que é importante nós lermos. Algumas pessoas não têm dificuldade para ler, outras não lêem nem a Bíblia, mas eu aconselho a falar, além da Bíblia, você precisa ter outros livros, que você precisa ter conhecimento, porque às vezes você pode chamar a atenção de uma pessoa por aquilo que você faz. Então, eu já chamei várias vezes a atenção de pessoas, por eu ser de outras áreas, por eu entender delas, e já ganhei algumas pessoas para Jesus com isso. Então, Jesus usava o assunto dependendo do público que ele estava atendendo. Com a mulher samaritana foi água, com os pescadores foi sobre peixe, e com o pessoal que estava no campo já foi sobre plantas e sementes. Na integração, considera-se o seguinte, eu acho que é o último slide, nós vamos parar aqui. Aí, olha, diz assim, quando as pessoas aceitam Jesus e não se firmaram na igreja, isso foi por falta de integração. E nós vamos começar a falar sobre essa questão de integração. O segredo de integrar alguém na igreja local é cultivar um relacionamento de amizade profunda através do método cada um discipula um. Então é por isso que nós vamos, o discipulado vai além dos pequenos grupos, o discipulado vai além de quem aceitou Jesus, o discipulado vai além de quem já é da igreja e não foi discipulado. O discipulado também vai ser feito com o não crente, e através do discipulado você
vai ganhar uma pessoa para Jesus. Nosso desejo é crescer e manter o crescimento. Aí nós vamos parar aqui, e aí nós vamos, na próxima aula, a gente vai falar sobre a edificação e sobre a multiplicação. Porque na verdade, são 2 pontos, eu posso terminar aqui. Os irmãos concordam, amém? É rapidinho. Passe aí o próximo slide. Olha, a edificação, os vínculos a serem desenvolvidos, levar a pessoa do grupo missionário a um envolvimento pessoal específico e prático com a palavra de Deus. Como é que eu faço isso? Como eu falei para você, lendo o livro, fazendo a leitura anual da palavra, tem o pão diário. Aí a pessoa falou, você já leu a Bíblia? Aí eu leio o pão diário. Não, irmão, o pão diário é aquele versículo que você puxa e lê só naquele momento. Tem que ser um negócio continuado, e além disso você precisa de outros livros que vão ajudar você no entendimento. Motivá-lo aí aos cultos da igreja. Aí a pessoa já vai lá no seu pequeno grupo, mas o encontrão nós criamos para isso, que no encontrão todo mundo vem do pequeno grupo para dentro da igreja. Aí ele já começa a ver que a igreja não é aquele bicho de 7 cabeças que ele pensava, porque nós fazemos um culto bem dinâmico e bem diferente, que aí ninguém olha para a aparência de ninguém. Aí tem aqui, motivá-los a frequentar a escola bíblica dominical. Quem aceitou Jesus aqui há 6 meses atrás? Levanta a mão. Faz 6 meses já, 6 meses para baixo. Levanta a mão. Olha, nós temos algumas pessoas. Você já frequenta a escola bíblica dominical? Sim ou não? Então, esse é o propósito. Levar essas pessoas também ao ensinamento bíblico. Para quê? Para atingir a maturidade cristã. E por último, para a gente encerrar, a multiplicação e o discipulado. Pode passar o slide aí. Diz assim, preparar para multiplicar. Tem que conscientizar as pessoas. Lembra que eu falei que a gente não vai formar panelinha? Então, a gente já entra agora no pequeno grupo, sabendo que vai chegar um momento que nós vamos nos multiplicar. E aí vai algumas pessoas sair daquele meio. Aí tem umas pessoas, quando saem, falam assim, eu vou sair e leva todo mundo com ele. Não, não é esse o propósito, irmão. É levar para abrir o mesmo trabalho que começou naquele lugar. Aí diz aqui, ó, os grupos missionários não poderão ficar muito grandes para que haja sempre um clima de família. É até 15 pessoas dentro daquele grupo. Não estou falando dos visitantes. Depois, a letra B, análise de liderança e critério do supervisor. Aí é o supervisor que vai ver. Apesar de ter 15 pessoas, se já tem o líder para fazer a multiplicação. Por exemplo, agora, nós temos uma casa, nós temos um anfitrião, mas não temos o líder ainda para multiplicar o grupo e colocar para lá. Então, isso é análise de quem? Do supervisor do grupo. C, definição de quem fica e quem sai. Então, não tem o líder, não tem um aprendiz, só que às vezes a pessoa ela tem mais afinidade, as que estão ali, com quem? Com o líder. Então, em vez do líder deixar o aprendiz, ele fica e o aprendiz vai para multiplicar em outra casa. Vai depender da afinidade daquele povo com quem mais tem, para não dispersar as pessoas. Mas, às vezes, ele pode deixar o aprendiz lá e ele, como tem mais experiência, sair para abrir o pequeno grupo no outro lugar. Quem está entendendo, diga amém. Vai depender dessa análise. Aí, letra D, a festa de multiplicação a cada ano. Então, nós falamos aqui na lição passada que o pequeno grupo vai multiplicar o quê? Uma vez por ano. Será realizada no encontrão na igreja. Então, aqui nós vamos fazer, quando chegar na festa anual de multiplicação, aí nós vamos fazer aqui no encontrão uma festa, e aí nós vamos mostrar os grupos que eram e agora os que vão se multiplicar. Então, nós precisamos fazer isso com antecipação, marcar a data para essa grande festa. Amém. Quem entendeu esse processo, essas etapas, ciclos que nós temos aqui, que o nosso pequeno grupo precisa passar. Quais são essas etapas? A comunhão, a evangelização, nós precisamos entender. Volte lá ao slide, só para voltar aqui, só para terminar essa parte. Você precisa entender todo esse processo que nós vamos passar. Volte lá, por favor. Até lá o começo, que é sobre a comunhão, a evangelização e integração, a edificação, a multiplicação e discipulado. É o início. Mais um. Aí. Então, isso aí são as etapas e são os ciclos que nós vamos aprender devagarzinho. Nós estamos aqui em ensinamento, irmão. Tenha um pouquinho de paciência. Aí nós vamos tornar isso aqui prático. Nós vamos fazer aqui essa dinâmica para você que nunca participou do pequeno grupo. Nós vamos colocar as cadeiras aqui e vamos fazer isso aqui na prática para você ver o quanto é interessante o trabalho que nós realizamos lá fora.
Que Deus abençoe você que ficou conosco nessa quarta lição, que você possa compreender o nosso trabalho e colocar em prática também na sua vida. No final dessa mensagem aqui vai aparecer o nosso Pix e você pode também contribuir para esta igreja, para a gente continuar realizando o trabalho do Senhor. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Amém.